Olá, caros amigos, é Paulo Américo Vieira que está falando. Hoje nós vamos falar de algumas dicas aí como tratar a prisão de ventre crônica, né? Muito comum hoje na época em que vivemos, né? Então a poluição e a prisão de ventre estão intimamente ligadas, né? Porque representam o elemento metal, né? Que está ligado ao pulmão e intestino grosso. Então vamos ver algumas dicas aqui. Primeiro, a gente tem que falar em profilaxia, evitar a prisão de ventre, né? Então, uma alimentação à base de vegetais, verduras, alimentos que têm fibra, cereais integrais e frutas. Nós mudamos muito a nossa alimentação nos últimos 100 anos, né? Alimentar-se em horários regulares, tranquilamente, mastigando bem os alimentos. Hoje a gente só engole o alimento, põe na boca e já engole inteiro, né? Como se o estômago tivesse dentes. Evitar uma vida sedentária, né? Ficar sentado o dia todo, almoçar e jantar sentado no sofá, né? Tomar um copo de água em jejum. Esse é um hábito muito saudável em vários aspectos, independente de prisão de ventre. Levanta, vai lá, pega um copo de água e toma em jejum, né? Para fazer a limpeza do esôfago, do estômago, vai ser muito bom. Tomar bastante líquido fora das refeições, né? Porque o intestino, para funcionar, ele precisa, primeiro, de fibra, segundo, de umectação, de umidade, né? E fibra, umidade e movimento. Se um desses está comprometido, afeta todo o restante, né? Atender imediatamente o reflexo da defecação. Por exemplo, tem a vontade de ir no banheiro, vai na hora. Ah, não, deixa para ir mais tarde. Ponto, passou o reflexo, ponto, você vai perdendo isso e vai gerando um problema sério de prisão de ventre, ok? Outra coisa foi a mudança dos nossos hábitos, né? Hoje nós usamos vaso sanitário. O melhor vaso sanitário que tem é o vaso grego, aquele que você fica de cócoras, porque a partir do momento que você fica de cócoras, há a alteração da musculatura intestinal, das alças intestinais, facilitando a eliminação total das fezes, né? Então esse é um hábito que realmente contribui, fora a alimentação, o hábito de usar o vaso sanitário sentado, né? Então vamos falar aqui de algumas receitas que eu usei na minha experiência aí de 30 anos, né? Eu sempre procuro usar no início alimentos, se não funcionar a gente passa para usar fórmula chinesa, né? Então a primeira opção, um pedaço de mamão, um copo de iogurte sem sabor, de preferência aquele que você faz em casa, uma colher de sopa de farelo de fibra de trigo, uma colher de sopa de mel, bater tudo no liquidificador e tomar em jejum, ok? Segunda opção, um copo de suco de laranja, uma colher de sopa de fibra de trigo, misturar e tomar em jejum, né? Então eu estou dando algumas opções para não ficar enjoativo, ok? Você vai fazer isso regularmente, o intestino vai passar a se ter um movimento diferente, né? Terceira opção, um copo de suco de laranja, 4 ameixas pretas sem caroço, uma colher de sopa de mel, bater no liquidificador e tomar em jejum também. Quarta opção, uma maçã picada com casca, 2 colheres de sopa de semente de linhaça, 2 colheres de sopa de farelo, uma colher de sopa de mel, um copo de iogurte, uma colher de sopa, opa, pus aqui a mais o mel, pus 2 vezes, vamos aproveitar e retirar então aqui para não ficar mais, né? Tá? E bater tudo no liquidificador e tomar em jejum. Levando-se em conta, logicamente, as pessoas que têm problemas intestinais, colite, alguma outra síndromes que existem no intestino, devem prestar atenção às contraindicações aqui de semente, a pessoas que têm diverticulite, diverticulose, né? São contraindicadas usar sementes porque pode vir a dar problema. Quinta opção, um copo de água, colocar 2 colheres de sopa de semente de linhaça, por exemplo, lá pelas 6 horas da tarde, você coloca 2 colheres de semente de linhaça, enche o copo de água e deixa de molho a noite toda. No dia seguinte você vai ver que a linhaça inchou, né? E liberou uma coisa oleosa, né? Um líquido oleoso, né? Esse líquido você vai coar, tirar a semente e vai tomar em jejum esse líquido. Esse líquido ele é umectante do intestino, né? É o óleo da semente de linhaça mesmo que você está usando aí. Ah, Paulo, mas eu posso usar então a semente de linhaça, o óleo já em cápsula? Sim, pode, né? Aqui é uma receita natural que eu estou te dando. Sexta opção, em um copo de água, colocar 2 colheres de semente de linhaça e deixar de molho a noite toda. Logo cedo você retira o líquido, mistura com iogurte mais 3 ameixas sem caroço.
bate no liquidificador e toma em jejum, tá? Também funciona, também é bom. Lógico que não vai, você vai tomar no primeiro dia, você fala, o intestino funcionou, toma no segundo, começa a funcionar o intestino por causa da fibra, por causa da umectação, tudo isso começa a ter um movimento. Né? Outras medidas que podem ser usadas é você usar, por exemplo, no almoço, tomar de 3 a 4 comprimidos de levedura de cerveja, pois ele também ajuda a regularizar o intestino, né? Então, cuidado com o levedura de cerveja, procura ver se ele está na validade, porque ele costuma oxidar muito rápido, deixa sempre muito bem fechado o pote, né? O uso de fórmula chinesa vai depender do quadro sindrômico do paciente, porque tem prisão de ventre por deficiência de sangue, tem prisão de ventre do idoso. Eu tive um caso aí muito ruim, né? Lógico que não vou falar o nome, mas um profissional receitou para um idoso ruibarbo em cápsula, né? E o ruibarbo é uma planta fria que força o intestino a funcionar, ela é muito fria, né? E ela tem essa facilidade de ser purgativo, e o paciente veio a óbito, né? Então, às vezes o idoso tem a prisão de ventre porque ele está debilitado, está fraco, e o organismo faz de tudo para preservar a vida, né? Então o intestino dele não funciona como deveria funcionar numa pessoa de menos idade. Então consulta aí um profissional de medicina chinesa para estar fazendo isso da maneira mais adequada. Existe aí, por exemplo, o tamarine, né, que é um composto feito à base de ameixa e maçã, né, que também é muito usado pelo pessoal. A cássia angustifolha também é muito usado, o sene, né, o cáscara sagrada. Gente, muito cuidado com o uso regular dessas substâncias, porque eu peguei já pacientes que o intestino só funcionava a cada 15 dias por causa do sene. Um dos efeitos secundários do sene é a prisão de ventre para manter a vida. Então, você começa a tomar o sene, ele funciona no primeiro dia, segundo dia, quando você começa a usar isso cronicamente, você tem uma prisão de ventre crônica muito difícil de ser revertida, muito difícil de ser tratada, tá? Então, preste atenção, não use esses remédios de forma aleatória, todo dia, qualquer hora, simplesmente porque o seu intestino não funcionou. Procura fazer a profilaxia, né? Procura criar um hábito alimentar mais correto, né? Por exemplo, tamarina e erva sene devem ser empregados com muita moderação, porque ela causa uma congestão dos órgãos pélvicos, uma irritação da mucosa intestinal, né? E é até contraindicada no período menstrual e nos portadores de hemorroidas e colites. Então precisa tomar muito cuidado com isso, ok? Existe fórmula chinesa para prisão de ventre, geralmente quando a gente trata o paciente com a síndrome dele, consequentemente o intestino dele começa a funcionar, logicamente, muito melhor, tá bom? Vai a dica para vocês, um grande abraço e qualquer coisa mantenham um contato.